Olá, professor de Educação Física, como vai, personal trainer? Eu estou aqui para te dar informação de extrema relevância que vai influenciar diretamente na tua profissão e vai fazer você olhar de forma um pouquinho diferente sobre o assunto que eu já vou te explicar. Então fica comigo nesse vídeo porque eu vou te passar tanto conteúdo, tanta informação que vai fazer você mudar os teus conceitos. Bom, antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rodrigo Baladã, moro no Rio de Janeiro, sou educador físico, trabalho como personal trainer, tenho experiência prática de 14 anos na área de prescrição individualizada. Atualmente atendo em média 10, 11 clientes nas principais academias da Zona Sul do Rio de Janeiro, entre os bairros do Leblon e Ipanema. Sou professor de pós-graduação, participo de congressos, seminários e eventos pelo Brasil afora. Sou sócio proprietário da HiFit, assessoria em condicionamento físico e saúde, que é a minha empresa, que visa estreitar os laços entre profissionais de educação física através da disseminação do conhecimento. Olha só, você já deve saber que sobrepeso e obesidade tornaram-se doenças epidemiológicas e que no Brasil e no mundo esses dados só aumentam à medida que os anos passam. Para você ter uma ideia, essa é uma pesquisa e é a pesquisa mais longa já realizada até hoje no mundo sobre obesidade. Essa pesquisa foi iniciada em 1975 e durou até 2014. Foi publicada na Lancet, uma das maiores revistas do mundo. Preste atenção nesses dados. Em 1975, eram 105 milhões de pessoas obesas no mundo. Na época, representava 2,6% da população. Ao final do estudo, eram 641 milhões de seres humanos obesos, o que representava 13% da população. Atualmente, nos Estados Unidos, 40% da população é obesa. No Brasil, hoje em dia, mais de 50% da população encontra-se fora do peso. Isso significa 100 milhões de brasileiros. E quase 40 milhões de brasileiros são obesos. Esses dados são alarmantes. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, não. São dados do IBGE. Dá uma olhadinha aí. Uma outra coisa que eu quero falar com você é o seguinte. Eu não sei se você conhece a IHRSA. A IHRSA é a maior instituição de pesquisa mercadológica da indústria do fitness no mundo. É uma instituição americana que só faz pesquisa sobre os índices de academias de ginástica no mundo inteiro. O último levantamento que a IHRSA fez no Brasil a respeito da quantidade de pessoas que frequentam a academia de ginástica mostrou um aumento significativo em relação aos últimos anos. Além disso, uma pesquisa do Ministério do Esporte aponta que mais de 28% da população brasileira faz atividade física e 14% dentro de academias. Alguns anos atrás esses índices beiravam de 2 a 3% apenas. Isso se deve, sem dúvida nenhuma, às academias de baixo custo. Mas espera aí, isso não é meio esquisito? Isso não parece estranho? Ao mesmo tempo que você tem mais pessoas fazendo exercício dentro de academia, você tem mais pessoas com sobrepeso e obesidade? Como é que funciona isso? Eu tenho certeza que a primeira coisa que veio à tua cabeça é aquela velha história de que pessoas, quando começam a treinar, sentem mais fome, comem mais e por isso engordam. É aí que você se engana. Eu falei que ia te encher de informação, não falei? Segura essa então. Eu vou te mostrar agora diversos artigos. O primeiro deles diz que pessoas que começam uma prática regular de exercício automaticamente passam a se alimentar de forma mais saudável. O segundo estudo mostra que mulheres que praticam exercício físico em academia fazem dieta hipocalórica. A terceira evidência apresenta dietas com característica hiperproteica e baixo consumo de carboidrato em praticantes de exercício físico. E tem mais. O IBGE tem uma pesquisa chamada Vigitel. É uma pesquisa epidemiológica realizada com um grande número de pessoas, milhares de pessoas em todo o Brasil. E os últimos dados do Vigitel apontou que mais de 1/3 da população brasileira consome frutas, verduras e hortaliças de 5 a 7 vezes por semana. Olha que loucura! Você não entendeu? Vamos recapitular. Os brasileiros passaram a fazer mais exercício em academia, fazem dieta hiperproteica, com restrição calórica, com restrição de gordura, consomem frutas, verduras, legumes e hortaliças todos os dias e os índices de sobrepeso e obesidade só aumentam? E agora, meu amigo, onde é que está a resposta? Como é que você me explica isso? Te deixei confuso, né? Muito simples. A estratégia que as pessoas estão usando para tentar emagrecer está errada.
Me acompanha nesse vídeo que você vai se surpreender. Eu vou te dar a resposta para todas as tuas dúvidas. Preste atenção. Eu falei para você que a estratégia que vem sendo utilizada para o emagrecimento está errada, certo? Um estudo publicado na Medicine Science, que é a revista do American College, que é o Colégio Americano de Medicina do Exercício, apontou que quase 40% das pessoas que fazem exercício e querem emagrecer escolhem a caminhada. Ou seja, fazem exercício de baixa a moderada intensidade. E como volume e intensidade são inversamente proporcionais, passam horas a fio em cima de uma esteira, ou de uma bicicleta, ou em cima de um transporte, gastando milhões de calorias. E o pior, não conseguem emagrecer, como os dados mesmo mostram. Mas espera aí, gastar caloria não é fundamental para emagrecer? Pois é, já que eu toquei nesse assunto, eu vou te dar duas dicas que na verdade são dois erros cruciais cometidos por quem quer emagrecer. O primeiro erro crucial é fazer exercício aeróbico contínuo de baixa a moderada intensidade em steady state, se preocupando em queimar gordura durante o esforço. Olha só, esse estudo foi publicado no Journal of Obesity. Foi feito com controle alimentar em mulheres sedentárias e obesas que treinaram por longos 18 meses. Eu não estou falando de 18 semanas não, eu estou falando de longos 18 meses. Isso dá 1 ano e meio de treinamento. Muito bem, elas faziam exercício de 3 a 5 vezes por semana, numa intensidade entre 50% a 65% da frequência cardíaca máxima. Essa zona-alvo de treinamento é a zona-alvo chamada Fat Max, que é a zona-alvo de treinamento de maior queima de gordura durante o exercício. Muito bem, vamos aos resultados. Em 18 meses, se exercitando quase que diariamente, 5 vezes por semana, elas saíram de um percentual de gordura de 41% para 40%. É isso aí mesmo que você escutou. Trabalharam na maior zona de queima de gordura, gastaram só gordura durante o exercício e perderam em 1 ano e meio apenas 1% de gordura. Cara, definitivamente, queimar gordura durante o exercício não é a melhor estratégia para quem quer emagrecer. O segundo erro crucial é se preocupar com o gasto calórico total do exercício. Ficar contando caloria por caloria. Presta atenção agora nessa outra pesquisa que eu vou te apresentar. Esse estudo foi publicado no American Journal of Clinical Nutrition. Simplesmente o maior jornal de nutrição clínica do mundo. Só isso. Como você mesmo já percebeu, eu só gosto de usar como exemplo artigos de periódicos de renome. Assim como o artigo anterior, esse também foi um estudo longo, foram 16 meses de tratamento. Foi feito com 74 sedentários entre homens e mulheres, a dieta foi controlada baseada na TMR, que é a taxa metabólica de repouso, que é a quantidade de calorias que você pode ingerir diariamente para não engordar e nem emagrecer. Ou seja, para empatar, para ficar no 0 a 0. Eles tiveram durante todo o experimento uma dieta isocalórica, para garantir que através da dieta eles ficassem em balanço energético neutro. Muito bem, eles faziam exercício 45 minutos, 5 vezes por semana, e podiam fazer esteira, bike e às vezes transporte. Esse modelo não existe em academia, né? Faz um pouquinho de esteira, aí para não enjoar faz um pouquinho de bike, aí para completar o tempo faz um pouquinho de transporte. Isso não te parece familiar? Ou eu estou falando besteira? Eu vejo isso acontecer todo santo dia na academia onde eu trabalho. Eles fizeram uma pesquisa real, baseada na prescrição prática de academia. A progressão da periodização foi baseada no gasto calórico, onde começaram com uma intensidade de 50% e terminaram com uma intensidade a 75% do VO2 máximo. Tudo isso para garantir que através do gasto energético do exercício, todo dia houvesse balanço energético negativo. Afinal de contas, não existe pilar mais sólido para o emagrecimento do que balanço energético negativo, certo? Se eu gasto mais do que eu consumo, certamente eu vou emagrecer.
Muito bem. Como que interessa para emagrecer é gastar caloria, e esse é o dito popular, vamos fazer um cálculo muito simples. Nesse estudo, os homens gastavam, em média, 667 calorias por dia. Eles se exercitavam 5 vezes por semana, vezes 4 semanas no mês, vezes 16 meses. Significa dizer que de calorias perdidas com exercício, ao total foram gastas mais de 213 mil calorias. Já as mulheres gastavam em média, por dia de treino, 439 calorias. Fazendo os mesmos cálculos, dá um total de mais de 140 mil calorias nos 16 meses. Levando-se em consideração que 1 kg de gordura tem aproximadamente 7.700 calorias, é só dividir as calorias totais gastas por esse valor, que teremos o peso perdido em gordura, correto? Então, os homens teriam que ter perdido quase 28 quilos de gordura e as mulheres 18 quilos, não é? A parada é matemática, é muito simples. E a matemática não erra, é uma ciência exata como todos nós sabemos disso. Tudo ok então? Vamos aos resultados? Em 16 meses de tratamento, os homens, que eram para ter emagrecido quase 30 quilos, perderam 5 quilos apenas nos longos 16 meses. Chega a ser triste, né? Bom, mas as mulheres, sem dúvida alguma, tiveram resultados melhores, com certeza. Dos 18 quilos que elas tinham que perder nos 16 meses, elas perderam 200 gramas de peso. Jesus Cristo. Bom, eu acho que eu já te convenci que gastar gordura durante o exercício ou gastar um montão de calorias não quer dizer muita coisa para o emagrecimento. Eu não vou me deter muito nesse aspecto, mas hoje em dia está mais do que provado, está mais do que sedimentado na literatura que o exercício intermitente de alta intensidade é a estratégia mais eficaz para o emagrecimento. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro te mostrando 400 evidências sobre isso, mas o que eu quero de verdade é te mostrar uma coisa que você ainda não sabe. Então, fica comigo até o término desse vídeo, que o final é surpreendente. Raciocina agora comigo. Dentro das estratégias de exercício intermitente, nós temos talvez aí o mais moderno, o mais falado e o mais usado, que é o HIIT, certo? Mas o HIIT é novo? Vamos voltar um pouquinho na história e entender de onde surgiu o HIIT? Esse tal método, citado hoje em dia como se fosse a descoberta do fogo ou a reinvenção da roda, é na verdade um método muito antigo. Rudolf Herbig, um atleta alemão que começou a competir em 1934 e faleceu 10 anos depois durante a Segunda Guerra Mundial, foi o primeiro atleta a realizar treinamento intervalado. Cara, eu tô falando de 1934. Em 1952, no auge da carreira, o tcheco Emil Zatopek confirmou a eficácia desse treinamento ao vencer 3 provas consecutivas na mesma Olimpíada. Zatopek venceu provas completamente distintas metabolicamente falando. Ele ganhou os 5.000 metros, os 10.000 metros e a maratona. Sabe como é que era o treino do Emil Zatopek? Além do específico, longo e lento, contínuo de endurance, ele dava tiro de 400 metros na maior velocidade possível, até não conseguir mais correr. Só aí acabava o treinamento. Após as Olimpíadas de Helsinki, ele passou a ser chamado de locomotiva humana. Foi apelidado dessa forma. Então, um pouco de história não faz mal a ninguém. Agora, você sabe que o HIIT não é nem de longe algo novo, mas que em algum momento do percurso ele se perdeu. Mas eu tenho a resposta para te dar do porquê do HIIT ter se perdido. Continua comigo nesse vídeo, que tem muito mais informação para você. Olha só, nos meados dos anos 60, um médico americano chamado Kenneth Cooper desenvolveu um teste de esforço de campo, em pista. O famoso teste dos 12 minutos. Só que esse teste, dito pelo próprio Cooper, foi baseado no preparo físico de soldados americanos. Ou seja, pessoas altamente treinadas. Olha isso. O que aconteceu a partir daí? Pessoas comuns, até sedentários, começaram a correr por aí, sem qualquer respaldo médico, avaliação
ou prescrição individual de um educador físico qualificado. Resultado: diversas pessoas tiveram um ataque cardíaco fulminante e morreram. É isso mesmo, morreram. Sabe aquela expressão tradicional utilizada pelos mais antigos, que você já deve ter escutado alguma vez? Vou ali na orla fazer um Cooper, dar um trotezinho? Vem do nome do médico. E diversas pessoas morreram fazendo Cooper. O próprio médico americano, numa entrevista, já declarou que se sente culpado pelas mortes ocorridas. Mas voltando ao HIIT, o que é exatamente o HIIT? O HIIT vem do inglês High Intensity Interval Training, ou em português, treinamento intervalado de alta intensidade. Basicamente, esse tipo de treinamento alterna tiros de alta intensidade com períodos de recuperação. Essa recuperação ela pode ser ativa ou passiva. Normalmente a recuperação passiva está associada aos modelos de treinamento SIT, que é o Sprint Interval Training, que seria o modelo de HIIT mais intenso existente até então, onde tiros muito curtos de altíssima intensidade, de até 170% do VO2 máximo, são utilizados. Para esses casos, a recuperação passiva é a mais indicada. E essa pode ser uma das modalidades mais eficazes para perda de gordura. Você entendeu o que eu disse? Pode ser. Eu estou te dizendo isso porque existem vários protocolos de HIIT na literatura. O HIIT é uma metodologia muito ampla, que permite variações para cada objetivo. E nem todos eles são eficazes para o emagrecimento. Ficou confuso agora? Eu resolvi revelar isso porque eu estou cansado de escutar na minha vida prática muita gente falando besteira, dizendo que todo e qualquer protocolo de HIIT é super eficaz e magnífico para o emagrecimento. Não é. Pode apostar que não é. Você sabia que existem protocolos de HIIT que nem são usados para emagrecer? Existem protocolos de HIIT que não funcionam para o emagrecimento. E são HIIT. Existem protocolos de HIIT que melhoram a capacidade aeróbica. Outros protocolos melhoram a resistência anaeróbica, que é o limiar de lactato. Mas existem estudos de HIIT que não apresentam mudanças no percentual de gordura em suas conclusões. Assim como existe realmente alguns modelos de HIIT que são muito bons para perda de peso. Mas qual? Se existem vários protocolos de HIIT por aí, você sabe qual você deve usar em cada situação? E é aí que mora o perigo. Você acha que é só pegar o teu aluno, colocar ele numa bike ou numa esteira e mandar ele dar um tirão que tá tudo resolvido? Não é bem assim. E eu tô falando isso tudo porque eu tenho um respeito muito grande pela minha profissão, a educação física. A educação física me deu, materialmente falando, coisas que talvez nenhuma outra profissão me desse. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, sabe por quê? Porque eu gosto de dinheiro. Eu tenho vontade de ganhar dinheiro, não tenho medo de ganhar dinheiro, eu não tenho vergonha nenhuma de ganhar dinheiro. E no final desse vídeo, você vai ter a chance de ganhar mais dinheiro do que você ganha hoje. A não ser que você só faça trabalho filantrópico. Você estudou e continua estudando até hoje para quê? Para ter sucesso profissional, é óbvio. Para conseguir ganhar mais dinheiro. E sabe como? Com conhecimento. Porque o conhecimento emancipa. O conhecimento não ocupa espaço. E ninguém tira de você. Podem, por exemplo, te levar tudo na tua vida. Carro, dinheiro, apartamento. Podem te levar tudo. Podem até levar a tua mulher. Mas conhecimento ninguém tira de você. Eu estou falando isso para você porque quando eu escolhi fazer educação física, me disseram que eu era louco, que eu ia andar de ônibus e morar de aluguel o resto da vida. E hoje eu sou muito bem sucedido. Eu moro na Lagoa, bairro nobre do Rio de Janeiro. Eu tenho carro, moto, apartamento. Eu ganho mais do que médico. Eu ganho mais do que engenheiro, mais do que defensor público. Eu ganho mais do que juiz em início de carreira. Ganho mais do que a minha mulher, que é arquiteta. E eu tô te falando isso porque eu vim do nada. Eu fui muito pobre. Filho criado sem pai, com todas as dificuldades possíveis para pagar a faculdade.
Passei por tudo que você pode imaginar. Mas a minha vida mudou. E isso só aconteceu porque a vida toda eu sentei a bunda na cadeira para estudar. E eu estou dizendo isso para você como forma de te incentivar. Porque não existe diferença alguma entre a gente. Nós temos a mesma capacidade. Olha só, eu entendo que a tua vida profissional é muito corrida. Falta tempo para você conciliar trabalho e estudo. Ainda mais ler artigo numa língua que não é a tua. Então, vá assistindo esse vídeo, porque a solução pode estar muito mais perto do que você imagina. Sinceramente, eu amo o que eu faço. Eu sou um apaixonado pela educação física. Deixa eu te contar uma história. Se você não sabe, a educação física já foi uma profissão que até pouco tempo atrás não era regulamentada. Até pouco tempo atrás, os profissionais de educação física disputavam o mercado de trabalho com leigos. Ou seja, pessoas que já eram inseridas na profissão, mas que não eram formadas, atuavam no lugar de profissionais formados e nada podia ser feito. Imagina você ser atendido por um dentista que não graduou odontologia. Ou então você ser operado por alguém que não fez medicina. Você tem noção disso? Profissionais formados perdiam espaço no mercado de trabalho para leigos. Era isso que acontecia na educação física. Graças a Deus isso acabou. A profissão foi regulamentada e graças ao sistema CONFEF e CREFES isso terminou. E ainda tem gente que por ignorância fala mal do conselho por pura falta de informação. Eu dei essa volta inteira para você entender o que os antigos profissionais passaram, o que eles sofreram. E se hoje a educação física tem uma imagem de uma profissão séria perante a sociedade, nós devemos muito a esses antigos profissionais. E é aí que entra o HIIT. O HIIT explodiu. O HIIT hoje em dia é uma das palavras mais pesquisadas do Google em todo o mundo dentro da área do fitness. Mas até hoje é difícil encontrar material de qualidade sobre HIIT em português. Na verdade, até existe informação, mas é uma informação desorganizada em sites que expõem suas opiniões e não conclusões científicas. Hoje, você vê pessoas leigas nas redes sociais ensinando o protocolo de HIIT para outros leigos. Cara, isso é um absurdo. O HIIT virou moda, ganhou fama. E com isso, o HIIT se tornou um assunto emocional. O que é um assunto emocional? É quando a emoção ultrapassa a razão. É quando especulações científicas ultrapassam de fato comprovações científicas. E o HIIT virou a bola da vez. Hoje em dia tudo é HIIT. Já parou para pensar nisso? Existe HIIT Body Weight Exercise, HIIT no cardio, HIIT na musculação. Existe até HIIT no tapete da sala de frente para a televisão. Para mim, de verdade, isso não é HIIT. Como eu sou um profissional extremamente tecnicista, eu tenho uma visão um pouco diferente do que realmente seja o HIIT. Eu conheci o HIIT verdadeiro, em sua essência, em 2010, num congresso de bioquímica do emagrecimento em São Paulo, com os professores Júlio César Papeschi e Luiz Carlos Carnevale Júnior, que hoje, além de serem meus orientadores, são meus amigos pessoais. Eu confesso que a minha vida profissional poderia ter tido um rumo muito diferente se não fosse por eles. Realmente eles foram um divisor de águas na minha vida. E eu sou muito grato a esses professores. Assim como sou grato a tantos outros que me ensinaram e me deram aula e me ensinaram muita coisa. E é claro que eu não posso esquecer do professor José Carlos Lima de Souza, o grande galo. Esse, sem dúvida alguma, foi o meu mentor. E foi o que me ensinou tudo, ou quase tudo. Foi o cara que me ensinou a periodizar como ninguém. E eu posso afirmar categoricamente, modelo nenhum de treinamento, nem mesmo HIIT, pode ter sucesso sem periodização. E eu devo muito ao Galo.
Bom, voltando à vaca fria, quando eu levei o HIIT para o Rio de Janeiro e comecei a aplicar com os meus alunos de personal, muita gente me criticou. Eu ouvi muita gente dizendo que eu ia matar meus alunos, etc e tal, porque ninguém conhecia ainda o método. Eu me lembro que o primeiro aluno que eu prescrevi HIIT de verdade foi o Paulo Roberto Franco. E eu tinha acabado de avaliar o Paulo, eu tinha todos os dados avaliativos dele. E a proposta foi utilizar um protocolo em bicicleta ergométrica. Em um mês, o Paulo perdeu 6 quilos. A roupa ficava caindo na cintura dele. É até engraçado falar, porque eu me lembro que uma vez ele disse que cada roupa que ele mandasse apertar no costureiro, ele ia mandar a conta para eu pagar. Bom, o mundo dá voltas. E hoje em dia todo mundo aplica HIIT. Todo mundo sabe aplicar HIIT. Ou acha que sabe aplicar. HIIT pode ser usado em qualquer lugar. Para qualquer um, né? As coisas não são bem assim. O HIIT não é para qualquer um e muito menos em qualquer lugar. Você não precisa acreditar em mim não, que te apresentei diversas evidências nesse vídeo. Acredita aí em charlatões da internet que inventam protocolos de treinamento sem fundamentação científica alguma. Dizem que estudaram profundamente e desenvolveram um sistema próprio de treinamento. Ah, pelo amor de Deus, me poupe, né? Se qualquer pessoa desenvolver um sistema novo, próprio e exclusivo de treinamento, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer é registrar isso e publicar um artigo para se eternizar na história acadêmica. E você ainda acredita nessa pessoa? Nessa pessoa que diz que a duração do EPOC é de até 48 horas? Por favor, né? Essa pessoa não deve nem saber o que significa a palavra EPOC. A duração média de um EPOC não passa de um par de horas, juntando a fase rápida e a fase lenta da recuperação. Não confunda ressíntese dos estoques de glicogênio com consumo de oxigênio. Vai estudar, vai! Tem estudo mostrando que o EPOC não consome mais do que 13 e 19 litros de oxigênio para treinamento de endurance e força, respectivamente. Levando-se em consideração que 1 litro de oxigênio consome em média 5 calorias, isso daria um consumo energético de no máximo 95 calorias. Isso é simplesmente desprezível para o emagrecimento. Uma maçã tem mais do que 95 calorias. Mas enganar leigo é mole. Vender produto para leigo é fácil. É por isso que essa pessoa vende produto para leigo e não para profissionais de educação física. E eu estou dizendo isso porque se eu te perguntar se o HIIT emagrece e se realmente o HIIT pode emagrecer, por que ele emagrece? Me explica agora, molecularmente falando, por que o HIIT pode emagrecer? Creio que raríssimas pessoas saberiam me responder essa pergunta. E é disso que eu estava falando. Quando eu disse da missão dos antigos professores, aqueles que roeram o osso para hoje em dia a gente pegar o filé mignon, eu estou me referindo justamente sobre isso, porque a imagem de uma profissão séria da educação física foi construída a duras penas. E hoje eu vejo tantos colegas, tanto pseudo-profissional prescrevendo HIIT, sem nem saber qual vai ser a resposta fisiológica daquilo. Vejo gente prescrevendo HIIT como receita de bolo, porque viu o colega do lado prescrever e acha que vai funcionar igualzinho com o próprio aluno. Isso está acontecendo hoje nas academias, isso está acontecendo agora, nesse exato momento. E se isso continuar acontecendo, o profissional de educação física vai continuar sendo visto como um mero repetidor de movimento. Ou seja, prescreveremos sem saber o porquê de estarmos prescrevendo. Lembra lá em cima, quando eu falei que o próprio médico Kenneth Cooper se sente culpado por diversas mortes causadas pelo método Cooper? É disso que eu estou falando agora. Naquela época, diversas pessoas morreram porque começaram a imitar um método que foi desenvolvido baseado no condicionamento de soldados americanos. E o que está acontecendo hoje é a mesma coisa com o HIIT. As pessoas pegam informações achadas na internet, sem respaldo científico, e saem fazendo HIIT por aí. Vão morrer do mesmo jeito que morreram fazendo Cooper. Se você prescreve HIIT sem saber o porquê, ou para quem e quando, sabe o que vai acontecer? Literalmente, vai morrer gente na tua mão. Sabe por quê? Porque não morre gente só nos jornais, não. Morre gente do nosso lado,
a todo instante e fazendo exercício físico. Quantas matérias você já assistiu nos jornais, na televisão, de que alguém morreu fazendo exercício? Várias, inúmeras matérias. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, já aconteceram diversas mortes nas maiores academias. Tudo isso por falta de individualização da prescrição do exercício. E você vai continuar prescrevendo o HIIT como receita de bolo? HIIT, que é uma atividade muito mais intensa do que Cooper, você está correndo o risco de acabar com a tua carreira, simplesmente por seguir uma onda no qual você nem sabe para qual lado ir. Por exemplo, você sabia que existem modelos de prescrição de HIIT especificamente para sedentários, obesos, hipertensos, cardíacos, diabéticos e também pessoas treinadas? Existe um protocolo específico para cada situação. Não é para todo mundo, não é no mesmo balaio de gato, não. É individual a coisa. E por que eu estou te contando toda essa história? Porque um dos inúmeros cursos ministrados por mim Brasil afora foi gravado com o intuito de dar oportunidade a todos os profissionais de educação física do país a terem acesso à informação e ao conhecimento. De que forma? De forma clara, objetiva e direta, para que ninguém mais precise prescrever de forma subjetiva, baseada no empirismo, no achismo ou no escuro, na base do receitão de bolo, ou sem precisar ler centenas de artigos em inglês, perdendo noites e noites de sono e horas de lazer, como eu tive que fazer. Porque eu sei que você não tem todo esse tempo sobrando. É muito complicado passar 12 horas na rua trabalhando e ainda ter condições físicas para estudar sem pegar no sono quando chegar em casa. Eu conheço muito bem a tua rotina. É desumano isso. Eu também já passei por isso por muito tempo. Só o tempo que se leva para pesquisar é muito grande. Isso sem falar que não existe conteúdo de qualidade na internet sobre HIIT na língua portuguesa. O que existe espalhado por aí é opinião e pitaco de um monte de curioso fazendo o que acha e não o que é realmente. Qualidade de informação, infelizmente, só em inglês e normalmente custa muito caro. Um único artigo científico custa em média $34. Imagina quantos artigos você precisaria comprar só para ter todas essas informações que eu te passei até aqui. Se eu te oferecesse um curso capaz de fazer você aprender de verdade a usar os principais protocolos existentes de HIIT, com toda a segurança e eficácia, e para que serve cada um deles? Um curso para você assistir onde, quando e quantas vezes você quiser, com um conhecimento capaz de melhorar os resultados dos seus clientes e ajudando você a ganhar mais dinheiro por aumentar a captação e a retenção de clientes. Pois é, eu posso dizer para você agora que esse curso existe e é um curso completo sobre HIIT, com as referências mais atuais sobre o assunto. E você pode assistir online no conforto da tua casa, sem gastar dinheiro com deslocamento, hospedagem nem alimentação, podendo assistir quantas vezes tiver vontade. Para você ter uma ideia, nesse curso você vai aprender quais os protocolos mais eficazes para cada objetivo. Para o emagrecimento e aumento na capacidade oxidativa, para a melhora do condicionamento cardiorrespiratório, para a melhora da resistência anaeróbica e capacidade aeróbica. Eu te digo ainda mais, você também vai aprender a prescrever HIIT para todos os grupos especiais, como por exemplo, obesos, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, entre tantos outros. Para você ter uma ideia, nesse curso você vai aprender a explicar molecularmente, de um jeito fácil de entender, por que o HIIT pode emagrecer. Você vai aprender os principais métodos de treinamento HIIT e o mais importante, saber usar
cada protocolo do jeito certo para cada objetivo dos seus alunos. Eu poderia facilmente cobrar um valor bem alto por esse curso. Afinal, eu venho estudando HIIT profundamente desde 2010. São anos de pesquisas, muitas e muitas horas de estudo, passando noites acordado e tendo que trabalhar no dia seguinte. Eu li centenas de artigos que eu precisei traduzir para o português e paguei muito caro por todos eles, para entender e aprender como funciona cada protocolo de HIIT. Esse curso é o resultado de todo o meu esforço nesses últimos anos, onde eu consegui reunir tudo o que você precisa saber para trabalhar com HIIT com os seus clientes, com os seus alunos, com toda a segurança e alcançando resultados incríveis. E hoje você vai ter oportunidade de adquirir todo esse conteúdo de forma mastigada e fácil aplicação, por um valor irrisório. Isso mesmo, só R$ 197. E para você que está comigo aqui até agora, você ainda vai receber todos os artigos que eu usei para montar essa aula. E tem mais. Eu tenho tanta confiança nesse conteúdo que eu estou te entregando, que eu vou te dar uma garantia. Se por algum motivo qualquer você achar que esse curso não é para você, basta você me mandar um e-mail em até 15 dias que eu devolvo para você todo o seu dinheiro. Eu não vou te questionar, eu não vou ficar chateado, a nossa amizade vai continuar a mesma e o meu compromisso vai continuar o mesmo, sempre levar o melhor conteúdo até você. Então, que tal começar a aplicar o HIIT cientificamente? Chega de receita de bolo. Chega de prescrever sem saber o que está acontecendo fisiologicamente. Prescrição embasada por ciência se traduz em resultado. E resultado se traduz em dinheiro. Porque quando você faz alguma coisa que ninguém faz, você se destaca e o seu preço sobe. Teu serviço passa a valer mais que qualquer outro serviço. E as pessoas pagam para ter resultado. As pessoas pagam para terem respostas positivas. E quando isso acontece, quando isso ocorre, o sucesso é garantido. Com esse curso, o seu sucesso é garantido. Clica no botão aqui embaixo e a gente se vê lá dentro. Um forte abraço!